Nós vamos estudar hoje o texto que está no livro de Atos, capítulo 12. Esse capítulo 12, ele é bem extenso, ele vai do verso 1 até o verso 25, mas nós leremos apenas os primeiros 7 versos, de 1 a 7, que retrata bem o sentido, o clímax desse episódio da igreja primitiva, e os demais versos nós comentaremos de forma expositiva ao longo da explanação. Então, lá diz assim, Atos capítulo 12, de 1 a 7. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e os sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te, depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje, Senhor, trazidos pelo Teu Espírito, para nos alimentarmos da Tua palavra. Senhor, este pregador, este professor que o Senhor escolheu, não tem condições de alimentar os corações que buscam diante de Ti uma resposta, alimento, a sabedoria e a graça poderosa que nos ilumina, que nos abençoa, que nos enche, Senhor, de graça, de amor, de Cristo nos corações. Apenas o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Então te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito pregue de forma particular a todos aqueles que estão nos assistindo, a todos que estão aqui presentes para participar da escola bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Esses 25 versos, eles falam de um episódio em que Pedro é preso. E também fala sobre mortes, porque começa dizendo que o rei Herodes havia prendido cristãos, estava começando a prender mais e mais cristãos, e também havia matado Tiago, irmão de João. E o interessante é que esse homem, esse Herodes, o qual nós já ouvimos falar muitas vezes nas pregações, na igreja, ele não é uma pessoa, Herodes, um Herodes. Herodes era uma família muito bem sucedida de políticos e administradores e governadores de áreas. Eram empregados pelo Império Romano, e esses funcionários do Império Romano, da família de Herodes, que ao longo da história ocuparam papéis muito importantes, na Palestina, e perseguiam os cristãos, esses Herodes. Eles são um grupo de Herodes. Então, vamos começar pelo primeiro Herodes, que não é o Herodes que se refere o capítulo 12. Porque vocês já ouviram falar de Herodes, eu quero dizer qual Herodes não é, primeiramente. Vamos falar do avô Herodes, o grande Herodes, chamado Herodes o Grande. Esse homem, ele assumiu ali esse governo na época do nascimento de Jesus Cristo. Esse Herodes, o primeiro, o grande Herodes, ele é referenciado, ele tem uma referência lá em Apocalipse 12, por exemplo, e ele é a personificação do dragão que persegue a mulher, por exemplo, porque ele manda matar todas as crianças, uma vez que os magos, eles procuram o rei Herodes e falam, sobre um Messias que estaria nascendo, e eles estavam ali para conhecer o Messias. E Herodes manda matar todas as criancinhas.
para evitar que essa criança crescesse e um dia se rebelasse contra o seu governo e assumisse o poder, restaurando todo o poder nacional de Israel, né? Então, esse é o primeiro Herodes. Nós estamos aí falando de um tempo que é depois do ano 30, lá para o, bem mais, né? Depois do ano 30, quase o ano 40 da era cristã, quase chegando ao ano 40 da era cristã, e agora estou voltando ao Herodes do ano 0, nascimento de Jesus Cristo. E esse Herodes, o avô, ele tem 4 filhos. Seus 4 filhos, chamados também na história como Herodes, referenciados como Herodes, é o Herodes Arquelau, é um filho, tem um outro filho chamado Herodes Antipas, tem um outro filho chamado Herodes Filipe e Aristóbulo. Esses 4 são os filhos de Herodes pai, que governou na época do nascimento de Jesus, e esses 4 eles têm grande influência política no cenário da história da igreja. O filho mais velho, né, que é o Arquelau, ele foi mencionado lá em Mateus 2, 22. Se você for ler lá em Mateus 2, 22, vai ver falar de um Herodes, que é esse filho, já não é mais o pai. Tem um outro filho também, que é o Antipas, que foi rei da Galileia, é o Herodes Antipas. Ele foi o Herodes que prendeu João Batista. Ele decretou também a morte de João Batista é decapitado, né? Jesus é entregue também na mão desse Herodes, que é o Herodes Antipas, quando Jesus é julgado, e a Bíblia diz que Jesus faz o quê? Ele fica em silêncio. Tem um outro filho chamado Herodes Filipe, né? Que é um irmão de Antipas. Ele foi casado com aquela Herodíades, que seu irmão tomou como esposa, e João Batista faz críticas profundas a ele. E também tem o neto, esse que nós estamos falando, o Herodes que é mencionado em Atos capítulo 12, é o Herodes neto, é o Herodes chamado Herodes Agripa, filho de Aristóbulo IV, neto de Herodes Magno, reinou apenas 4 anos e colocou Pedro na prisão. Mandou matar o apóstolo Tiago, que é irmão de João. Além desse Herodes Agripa, depois ainda aparece mais um Herodes, que é o Herodes Agripa II, que é o filho do Herodes Agripa I. Ou seja, era uma família de grande sucesso e tradição política. Mas para os cristãos, ele era uma praga, ele era uma peste, ele era um grande prejuízo, porque ele perseguia os cristãos. Isso para agradar quem? Ao Império Romano? Não, ele estava interessado em agradar os judeus. Herodes Agripa, o neto, ele tinha afinidade com os judeus e ele seguia a religião judaica, todas as tradições, mas ele era uma figura também muito polêmica, com certas reservas. Olhavam para esse governante, né, que é o Herodes Agripa, e ficavam desconfiados. Como é que ele pode ter tanta ligação conosco? Como é que ele tem tanta afinidade às nossas tradições, mas ele tem uma amizade muito grande com o Império Romano? E os judeus tinham muita reserva também com o Império Romano. Então, esse Herodes, ele tinha uma coisa assim de lá e cá, tinha afinidade com o Império Romano, tinha afinidade com os judeus, ele fazia uma política muito grande. Então, no verso 2, diz que ele mata Tiago, né, irmão de João, e depois ele faz o quê? Prende Pedro mais à frente. E quando ele mata Tiago, prende Tiago e manda matar, né, os judeus fazem uma festa. Os judeus ficam muito felizes, porque os judeus, a religião judaica, tinha um grande interesse em acabar com os cristãos, porque os cristãos estavam crescendo, os cristãos estavam começando a ganhar mais espaço, tomando adeptos, capturando aqueles que eram seguidores do judaísmo para a religião cristã. Estavam perdendo, e eles queriam mesmo que esses líderes cristãos fossem aniquilados. No verso 3 e 4, fala sobre a prisão de Pedro. A prisão de Pedro é muito interessante, que nós olhamos para isso e a gente imagina que seja um exagero, tanto os soldados
4 escoltas de 4 soldados cada. Os soldados se revezavam. Os historiadores dizem que eles faziam um revezamento. Então, 2 soldados ficavam acorrentados com Pedro, porque havia um cuidado especial por ordem de Herodes, que esse prisioneiro não se libertasse de forma alguma. Ele era muito importante, ele era uma espécie de prêmio, ele era um penhor político que ele ia apresentar no dia seguinte, né? Apresentar o prisioneiro diante dos judeus. Ele ia ganhar mais pontos com os judeus, era um penhor político, né? Durante a festa dos pães asmos, na Páscoa, ele queria apresentar, olha, prendi Pedro, o grande mentor dessa seita cristã. Isso, Lúcio está falando ali, né? Era um trunfo, essa é a palavra, Lúcio, um trunfo. E a igreja, enquanto ele estava preso, Pedro, a igreja fazia o quê? A igreja orava incessantemente na casa de Maria. E eles oravam muito, pedindo o quê? Pela libertação de Pedro. Mas essa libertação, ela precisava acontecer de forma sobrenatural, porque eles não eram um grupo armado. Os cristãos, eles não poderiam se organizar de forma bélica, entrar lá, enfrentar o Império Romano, matar os guardas e libertar os prisioneiros. Eles precisavam que Deus fizesse isso. Podemos imaginar na nossa vida como isso se aplica. Muitas coisas que nós podemos fazer e pedimos a orientação de Deus para agirmos, para que Deus nos ajude a fazer coisas importantes. Outras coisas estão além das nossas forças, conhecimento, possibilidade. E aí dependemos da ação sobrenatural de Deus. Nessas horas eu penso assim, olha, tem certas coisas que eu fico mais tranquilo quando eu não posso fazer e precisam ser feitas, e eu coloco na mão de Deus e falo assim, agora vai, porque está nas mãos de Deus, Ele vai fazer, e eu não vou estar lá para atrapalhá-lo, né? Com os meus métodos humanos. Então Deus vai fazer melhor. E o que acontece quando a igreja ora, quando a igreja busca a providência divina, ela aparece na forma de um anjo. E o anjo vai até Pedro e entra naquele lugar super protegido. O anjo chega perto de onde estava Pedro, e os guardas não veem o anjo. Isso é notoriamente sobrenatural. A Bíblia diz que acontece uma luz resplandecendo na prisão. Essa luz é um relato de Pedro. E chega ao conhecimento do autor do livro de Atos, mais tarde, quando ele é liberto, e chega à casa onde estão os irmãos orando, e Pedro conta tudo o que aconteceu. E dali é gerado esse relato. Uma luz resplandece na prisão. O anjo toca do lado de Pedro. O anjo diz, levanta-te depressa. E aí, alguém pode pensar, mas não era o anjo? Por que depressa? Por que ele tem que correr? Existe algum perigo de algo dar errado? O plano era de Deus. Deus queria agir de forma cirúrgica. Deus poderia fazer morrer todos os guardas, fazer com que aqueles muros caíssem, fazer com que aqueles portões fossem explodidos, e uma passagem sobrenatural abrisse na frente de Pedro e ele pudesse escapar de forma tranquila, rápida, ou até devagar, sem qualquer preocupação? Poderia, mas Deus decidiu fazer uma ação, uma operação cirúrgica. Deus não queria tocar naquela estrutura, Deus não queria mexer com as coisas. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, Deus prefere agir de forma cirúrgica. Isso é muito interessante. Então, primeiramente, o que acontece é que Pedro se levanta e caem das mãos as algemas. Pedro diz que elas caíram, elas não foram abertas, né? Sobrenatural. O anjo manda Pedro se vestir. Talvez ele tivesse com trajes
de prisioneiro mesmo, né? Como era o traje de um prisioneiro naquela época. É uma coisa muito mais, totalmente descomposto, né? E aí ele se veste, ele se compõe com suas vestes, e o anjo manda ele cobrir com uma capa. Era uma ação cirúrgica, era uma ação que Deus não queria chamar muito a atenção das pessoas, né? E manda segui-lo. E Pedro vai seguindo o anjo. Pedro pensou que fosse uma visão, mas obedeceu. Não estava muito claro para ele aquilo que estava acontecendo. Após os acontecimentos de Atos 2 e outras passagens onde Deus se manifesta e o Espírito, ele age de maneira sobrenatural, inexplicável, assustador até pelos olhos humanos, Pedro poderia esperar que aquilo fosse uma visão mesmo, alguma coisa da sua mente, ainda que viesse de Deus, que não estaria acontecendo de forma concreta. E aí, observamos também nesse texto que acontece um milagre de cada vez. Vamos lá. Depois de Pedro se vestir, eles passam pelo primeiro sentinela, porque tinham os sentinelas que estavam presos a Pedro, e as algemas caem, então ele se vê livre, aí ele pode se levantar. E aí ele começa a caminhar na direção da saída. Mas tinha um problema à frente, que eram os sentinelas à porta. E ele consegue passar? Consegue. Ele passa seguindo o anjo. E eles chegam até a porta de ferro. A Bíblia diz que era uma porta de ferro que dava para a cidade. Mas o interessante é que Pedro relata que essa porta também não foi aberta por alguém. Ele não identificou alguém abrindo essa porta. Ele diz que essa porta abriu sozinha, automaticamente, né? E eles avançam em direção à rua. E eles caminham pela rua. Nesse momento em que Pedro se vê em segurança, já num espaço urbano, capaz de seguir livremente para qualquer lugar onde ele quisesse ir, o anjo então desaparece, o anjo vai embora. Pedro não percebe mais o anjo junto de si, e Pedro vai para casa. E Pedro reconhece então, nesse momento, ele faz uma declaração ali, ele diz que realmente não era visão, realmente não era nenhum pensamento, sonho ou qualquer outra coisa, mas sim o anjo do Senhor que havia estado com ele. E aí Pedro vai para a casa onde os irmãos estavam em oração, orando por ele, né? Pedro vai para onde as pessoas estavam ali, casa de Maria, mãe de João Marcos, que nós vamos falar mais no final desse texto. E aí, chegando lá, Pedro bate na porta. Imagina, Pedro ali, sou eu. E aí quem vai atender Pedro é uma criada, é uma serva das pessoas que moram nessa casa. E a criada olha para Pedro e reconhece. Então ela volta e diz para as pessoas, né, que estavam ali: gente, o Pedro está na porta, o Pedro está batendo, Pedro voltou. E eles acreditam? Não, é impossível, você está louca. Esse é o termo que eles usam, você está louca. Porque o Pedro jamais será liberto dessa maneira, entrega-se de bandeja. Como assim? Pedro está preso pelo Império Romano, não tem como sair de lá. E aí ele continua batendo, Pedro ali, continua batendo. E eles falam, né, isso aí deve ser o teu anjo. Deve ser o teu anjo. Na altura do campeonato, já esse termo anjo, providências divinas, Deus falar com um, falar com o outro, ter uma visão, já não era algo assim tão espetacular, ou tão difícil de acontecer, porque vinha acontecendo coisas desse tipo. E aí, muitos teólogos vão dar sua impressão sobre esse termo, sobre esse acontecimento, quando as pessoas da casa dizem para ela, é o teu anjo. Haverá teólogos dizendo que isso aí era realmente eles estavam se referindo ao anjo do Senhor, o anjo da guarda que havia aparecido para ela. Outros vão dizer que era um mensageiro de Deus, ou uma mensagem, ou uma visão que ela tinha tido, ou alguma outra experiência, ainda que espiritual, ainda que sobrenatural, mas não de fato. Pedro está na porta
batendo e querendo entrar, jamais. Quando eles falam sobre isso, né, o que dá margem para vários teólogos declararem, né, as suas opiniões sobre esse anjo que é citado ali, um anjo à porta querendo falar com você, nossa criada. Você vai ver situações que dão base para isso em Gênesis 48:16, Daniel 10:20 a 21, Mateus 18:10 e Hebreus 1:14. Mas Pedro continua batendo, e quando abriram, viram que era realmente Pedro. E aí ele entra, ele se regozija e ele conta tudo que havia acontecido. Mas ele, acenando-lhe com a mão para que se calassem. Pedro, ele fala lá no verso 17, ele acena com a mão e fala assim: calem-se, não façam barulho. Da forma como Pedro foi liberto da cadeia, de forma cirúrgica, ele percebendo que o anjo o conduziu sem chamar a atenção, sem fazer alardes, ele continua nesse padrão, mantendo essa discrição, a preocupação de não chamar muito a atenção, porque ele sabia que ele ainda era alguém procurado pelo Império Romano. Ele sabia que o Herodes, ao perceber que ele não estava mais ali, ia mandar procurá-lo. Então ele precisava entrar na surdina, né? Lá no verso 17 ainda, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Porque ele sabia que os seus irmãos estavam preocupados com ele, ia ser muito importante para ele saber que ele estava agora livre. E saindo, partiu para um outro lugar. Nesse momento, a gente não declara aqui para onde Pedro foi, mais à frente nós vamos estudar onde Pedro pode ter estado nos próximos estudos. O que teria acontecido se não fosse a providência de Deus? Essa é a pergunta. O que teria acontecido se o anjo não tivesse chegado ali? Ou, por que não dizer, se os irmãos, através da ação do Espírito Santo, não colocassem em seus corações para que eles ficassem em oração? Foi uma providência de oração. Muitas vezes em nossas vidas, nós não acreditamos muito que a oração terá uma resposta, porque as causas são muito grandiosas. Ou seja, nós queremos facilitar um pouco para Deus, e também pela nossa falta de fé, nós não queremos nos frustrar e sofrer porque as coisas não foram respondidas, então não oramos. Mas percebemos aqui, o que acontece é que a igreja, enquanto Pedro estava preso, eles estavam dentro de uma casa, orando incessantemente por uma causa considerada impossível. E aí o que acontece quando Pedro desaparece? Herodes, ao perceber que ele não estava mais na cadeia, ele era muito radical, ele era muito severo, e ele manda o quê? Punir os sentinelas, e ele fica muito irritado. Herodes fica muito irritado, e naquele momento ele tinha outros compromissos. O autor começa a fazer eu vou falar agora de um detalhe que o autor de Atos ele destaca, um pouco descolado desse tema, que é a prisão de Pedro. Começa a dizer que nesse momento em que Herodes estava muito irritado, ele desce da Judéia e vai para a cidade de Cesareia. Lá no verso 20 diz assim: ora, Herodes estava muito irritado contra os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo amizade de Blasto, camareiro do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Então, historiadores explicam bem que as cidades de Tiro e Sidom, que ficavam na Cesareia, né, elas eram cidades que eram abastecidas pela Galileia. Eles compravam, adquiriam cereais da Galileia. Eles fortaleciam a economia da Galileia através do comércio de cereais que eram fornecidos pela cidade de Herodes. Então, Herodes estava irritado com eles, Herodes estava muito irritado, mas acabou apaziguando seu ânimo com a cidade de Sidom e Tiro, porque fazia uma boa política. Herodes, ele tinha uma habilidade. Eu percebo que o autor, de repente, ele dá um destaque a esse encontro,
essa reunião diplomática, essa reunião da Galileia com a Cesareia, para explicar como Herodes era uma pessoa sagaz, porque Herodes era perverso, Herodes era mau, mas ele era um bom governante. Ele estava, nesse momento, trazendo recursos para a sua cidade. Nesse momento, ele estava fortalecendo a economia, trazendo bem e desenvolvimento para a cidade e para as pessoas ali. E por isso ele era admirado. Inclusive, ele era admirado também pelos cristãos, por todas as pessoas. Então, mostra um lado assim, seu lado perverso, seu lado tirano, seu lado ditador, seu lado cruel, mas seu lado competente, seu lado excelente governador, seu lado pessoa sagaz, inteligente, habilidosa. E ali, ele, apesar de poder criar um conflito contra a cidade de Cesareia, não, ele fortalece as suas alianças. E o autor, ele destaca isso. E aí, mais à frente, no verso 21, fala assim, num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Veja, quando eu lendo esse texto, o capítulo 12, eu chego lá no verso 20, e eu começo a ler que Herodes estava se entendendo com a cidade de Cesareia. Aí eu pergunto exatamente isso. Por que o autor, de repente, muda o tema e começa a falar sobre a sagacidade de Herodes? Não faz muito sentido, está bem fora. E aí, mais à frente, eu compreendo, porque ao perceber que todo mundo admirava ele, inclusive os cristãos, mais à frente, Deus faz com que Herodes seja comido por vermes. Faz com que, no momento em que ele é muito admirado, e as pessoas olham para ele e dizem assim, mas isso aí não é um rei, isso aí é um Deus. Olha como ele tem um esplendor, ele tem, né, em outras palavras, ele tem um talento, ele é o cara, né? E nesse momento, Deus faz ele cair, porque ele toma para si a glória e a admiração e os corações daqueles que observavam, inclusive os cristãos, e nesse momento Deus faz ele definhar ali, né? Os historiadores vão explicar que isso não foi imediatamente, levou uns 5 dias, uns 2 dias, considerando que os vermes já estariam comendo o seu corpo por dentro, ele não sabia, a doença já estava tomando ali, e naquele momento ela se manifesta de forma notória, mas no decorrer de 5 dias ele vai ser comido por vermes. E aí Deus faz ele cair diante do povo e mostrar para a igreja, especialmente para a igreja, que só a Deus é dada a glória, só Deus merece a glória devida, só Deus é Deus. E sim, aquele ali era um homem e não um Deus, né? Por que Deus faz com que os apóstolos sejam presos? A pergunta é essa. Se Deus faz cair Herodes, se Deus tira Pedro da prisão de forma cirúrgica, se Deus pode fazer tantas coisas assim maravilhosas, se manifestar de maneira tão poderosa, por que Deus deixou eles serem presos e a igreja ser perseguida? E mais à frente a gente encontra também a explicação para isso, porque a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Um dos pais da igreja, Tertuliano, né, lá do 2º século da era cristã, ele vai dizer que a igreja, ela crescia com o sangue dos seus mártires. Quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais pessoas morriam pelo evangelho, eram queimadas, eram jogadas nas arenas para serem devoradas pelos animais, e faziam com que forçavam elas a negarem a Cristo, e quando não negavam, eram executadas na frente do povo, para mostrar como exemplo, e dizendo assim, olha, se vocês continuarem andando com esses cristãos, é isso que vai acontecer com vocês. E aí, matavam os cristãos.
mas o resultado era diferente. Quando o povo via esses mártires e a igreja sendo injustiçada na frente de todas as pessoas, ao invés delas serem tomadas por um medo, serem dominadas pelo medo, porque o medo estava ali de fato, né? Mas não eram dominadas pelo medo, a igreja crescia ainda mais e se fortalecia. Por isso a gente compreende que a ação de Deus foi cirúrgica. Deus queria mostrar o milagre. Deus queria mostrar que homens não são deuses. Deus queria mostrar que Ele estava ali, governando, tomando todo o rumo da história. Na sequência, o verso 25 vai dizer que Barnabé e Paulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. João Marcos. Daqui para frente a gente vai ver uma experiência muito interessante, né? Que Paulo agora está partindo para a sua primeira viagem. Paulo agora está galgando planos, né, de evangelizar o mundo e muitos outros lugares. E aí ele pega João Marcos, e eles futuramente vão ter uma experiência de adaptação, uma experiência não muito produtiva, conforme Paulo esperava ter. E Paulo não gosta muito da companhia de de João Marcos, mas vocês vão ver isso mais para frente. O Barnabé, que vai com Paulo à frente dessa missão, ele é tio de João Marcos. João Marcos acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária até Pergue. E aí Marcos, né, ele volta por motivos não declarados, como a gente vai ver lá em Atos capítulo 13, que é a próxima lição de semana que vem, e rejeitado por Paulo para a segunda viagem missionária, ele e Barnabé partiram para Chipre. E aí começa, né, as histórias sobre as viagens do apóstolo Paulo, saindo desse momento. O que essa história nos ensina? Uma das coisas muito importantes que ela nos ensina, que eu gostaria de destacar, é a oração. Veja que coisa interessante. Enquanto Pedro estava preso, sofrendo, diante de um destino inevitável, que era a sua execução, a igreja estava orando, a igreja em oração. E aí Deus age de forma sobrenatural. Nossa conversa aqui não é uma conversa à toa, ela é progressiva. Deus tem uma expectativa em relação a nós, que nossas conversas, que nossas reflexões bíblicas e orações e tudo que se faz nessa igreja, ela evolua para algo além. E a gente sempre volta aqui e fala os mesmos temas e nada se faz. Então, em nome de Jesus, tudo que foi falado hoje aqui tem que se transformar em alguma coisa. Vocês me ouviram aqui durante 1 hora, à toa. A gente conversou sobre a palavra de Deus à toa. Deus chama pessoas que conhecem a dor. E conhecem a dor por quê? Isso é um chamado. Isso é um ministério. Isso é uma ordem. E isso é uma ordem de Jesus. Depois da nossa conversa, isso aqui tem que se transformar em alguma coisa de vocês. Alguma coisa tem que mudar em vocês. Alguma coisa tem que se fazer. Ainda que se brigue e se chame a responsabilidade o irmão, me ajuda aí. Depois a gente conversa, acabou o tempo. E é isso. Pensem no que foi falado aqui, os temas, os assuntos, as reflexões e o que Deus tocou no coração de vocês. Isso não é uma reflexão apenas. Isso é uma missão. Isso é uma ordem de Jesus. Ele tem expectativa em relação a vocês e alguma coisa tem que ser feita. E se não fizer, vai aborrecer o coração de Deus, porque Ele espera de vocês muito mais. Tá? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por Tua palavra, por Teu chamado, e pedimos que o Teu Espírito nos crie um desejo, uma paixão que rompa as fronteiras, Senhor, uma paixão forte e um desejo de seguir os Teus desígnios, Senhor, porque são maravilhosos e abençoadores. Em nome de Jesus, amém.